É que eu tava falando da história do funil invertido, né? Sim. Muita gente que pode, poucas pessoas que efetivamente fazem. Então a locação, ela tem uma demanda invertida em relação à compra e venda, né? Se você for fazer um levantamento no mundo inteiro, principalmente nas grandes capitais, pegar a Alemanha, por exemplo, Berlim, por exemplo, grande parte dos imóveis lá são de locação. Às vezes é tanta gente, né, que isso muitas vezes vira até um problema econômico. Vez ou outra você vê aí um país que tem muitas vezes proporções pequenas de território, que o governo às vezes chega entrando para tentar baixar aluguel porque tinha subido demais, né? Graças a Deus Fortaleza não tem esse problema, não tem isso, mas veja, por exemplo, o que foi que subiu, né? Valor de locação de 2020 para cá. Compare isso com qualquer índice financeiro, compare isso com Selic, com CDI, com Bolsa, com Fundo Imobiliário. Dobrou. Tem casas que triplicou. O nosso primeiro Hotmart, que custava na parte de 300 mil e hoje quase 470, 80, a nossa primeira expectativa de locação era alugar ele na casa de R$ 1.600, R$ 1.700 reais. Os primeiros clientes que sentavam com a gente diziam assim, eu vou alugar por quanto? Eu disse, eu acho que R$ 1.800 que tinha sido o levantamento que a Sete Cantos tinha feito pra gente. Hoje a gente aluga por 2.500. Eu lembro até dessa apresentação, que foi uma apresentação acho que no cinema, né? E foi muito legal porque fugiu da mesmice, principalmente porque você trazia essa visão, né, do investimento. Eu acho que foi a primeira empresa aqui em Fortaleza a trazer essa visão do investimento para o imóvel, e não só da moradia, né? Da pessoa que vai comprar para morar. O que eu falo muito é que o mercado imobiliário, às vezes falta a nós, e eu me incluo nisso, é que eu até brinco, no começo que a gente fez o Hotmart, eu digo, eu vou fazer uma planilha para poder explicar para o corretor como é que ele tem que vender, o que ele tem que falar. Aí muita gente pergunta, não vão falar, não vão entender, acabam se coisa. Aí vão tentar fazer, não vai dar certo, e no final a culpa é porque o produto não deu certo. Mas, por exemplo, assim, eu não atuo como corretor. Apesar de ter Cresce, Ativo e tal, eu não tô no front e tal. Mas quando eu sento, às vezes, com o investidor e eu começo a explicar, né, números, como é que não é, dá assim, assado, eu talvez receba menos nãos do que se eu fosse apenas dizer, olha, aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui tem coworking, aqui tem isso e tal. Porque o produto imobiliário, ele, tipo assim, ter essas coisas, eu diria que hoje é obrigação. É obrigação. Você fazer hoje... Pode dizer, tem qualidade. Tem qualidade. Mas, por exemplo, olha como o mundo muda rápido. Em 2019, quando a gente lançou o primeiro Hotmart, a gente lançou o primeiro empreendimento com lavanderia compartilhada. Aí me perguntaram, Daniel, isso vai dar certo? Vão lavar roupa fora de casa? Vai lá no Vicente Leite, vai lá no Zé Vilar. Não tem um minuto parado as máquinas. É o tempo todo. A gente lançou o Zé Vilar, a gente pegou e lançou com coworking. Aí me perguntaram assim, quem é que vai trabalhar num coworking? Quem vai trabalhar remotamente de casa? É o arquiteto? É o jornalista? É quem? Aí eu pergunto hoje, quem é que não trabalha remoto? Quem é que nunca fez uma reunião online? E hoje tem até os nômades, né? Os nômades digitais, que é a grande pegada do próprio J-Studios. Então, às vezes, é só você olhar... Então, o que eu digo muito é o seguinte, produto imobiliário, tipo assim, coworking, lavanderia compartilhada e tal, que há pouquíssimo tempo era diferencial, é obrigação. Né? Um apartamento de 150 metros quadrados, hoje 100 metros, eu não vou deixar de fazer um coworking. A pessoa pode até não querer ter... às vezes tem até o espaço para poder fazer o escritório em casa. Mas, muitas vezes ele quer sair de casa, Michele. Ele quer sair de casa porque ele quer até para se sentir fora de casa. Né? Ou seja para trabalhar, para estudar, para o menino não sair gritando. Eu brinco muito na pandemia, por exemplo, era tipo, porque trabalhar dentro de casa é legal, mas tem sempre uma coisa para resolver. Tem sempre uma lâmpada que queimou, tem sempre não sei o quê, e engraçado que as pessoas... A menina da limpeza, cozinha, né? E ninguém respeita. Geladeira. E o pior é o seguinte, você tá trabalhando em casa, mas tipo assim, muita gente não sabe que você tá trabalhando, ninguém respeita. A verdade é essa, ninguém respeita. Né? Então, se você não se arruma, sai de casa, se ficar trabalhando de pijama, meu amigo, esqueça, você não sai de casa. Mas brincadeiras à parte, essas coisas, por exemplo, que eram inovações em 2019, elas são obrigações hoje. O que a gente está hoje vislumbrando? A gente está vislumbrando hoje
é o futuro do futuro. É o futuro exponencial. Eu já tô de olho em 2040, 2030.